A paz do Senhor, eu sou o Pastor Jânio, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Multifuncional. E no quiz de hoje você deve descobrir o versículo pelas imagens. Por exemplo, nesta pergunta temos as seguintes imagens: Jesus conversando com os discípulos, lágrimas escorrendo pelos olhos de uma pessoa chorando e outra pessoa feliz. Então o versículo que se encaixa é Apocalipse 21, versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Viu como é fácil? Então nós teremos 20 perguntas para você descobrir os versículos pelas imagens. São todos versículos evangelísticos, não são perguntas vazias, pois temos o objetivo que você não entenda este quiz como uma simples brincadeira, mas que este conteúdo possa lhe proporcionar edificação e crescimento. Então, se você já está gostando, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e não se esqueça de ativar o sininho para as notificações. E no final, comentem quantas perguntas vocês acertaram. Quero mandar um alô especial aqui rapidinho, pessoal, para 3 pessoas que comentam em nossos vídeos. Um alô para Maria Aparecida Fornazieiro. Ela comentou: quero mais quiz, gostei de participar. Muito obrigado a Maria Aparecida. Terezinha, ela comentou: muito bom, copiei no caderno as perguntas e resposta. Muito obrigado a Terezinha e parabéns pela iniciativa. Daís Vicente, ela comentou: a paz do Senhor, obrigado por essas perguntas bem elaboradas, Deus te abençoe. Amém. Então, muito obrigado a você que está comentando em nossos vídeos. Deus abençoe grandiosamente a vida de todos vocês. E bora para o quiz! Pergunta de número 1. Descubra o versículo pelas imagens. E a dica está no livro de Mateus. Tempo para pensar. E o versículo é Mateus, capítulo 12, versículo 34. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Pergunta de número 2. A dica está no livro de João. Tempo para pensar. E o versículo é João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pergunta de número 3, e a dica está no livro de Apocalipse. Tempo para pensar. E o versículo é Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Pergunta de número 4 e a dica é livro de João. Tempo para pensar. E o versículo é João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pergunta de número 5. E a dica está no livro de Mateus. Tempo para pensar. E o versículo é Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Pergunta de número 6, e a dica está no livro de Isaías. Tempo para pensar. E o versículo é Isaías 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Pergunta de número 7, e a dica está no livro de Atos. Tempo para pensar.
E o versículo é Atos capítulo 2, versículo 38. Arrependei-vos e cada um de vós sejam batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados. Pergunta de número 8 e a dica é livro de João, tempo para pensar. E o versículo é João capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Pergunta de número 9 e a dica é livro de 1 João, tempo para pensar. E o versículo é 1 João, capítulo 2, versículo 17. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Pergunta de número 10 e a dica é livro de Salmos. Tempo para pensar. E o versículo é Salmos 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Pergunta de número 11 e a dica é livro de Salmos. Tempo para pensar. E o versículo é Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pergunta de número 12 e a dica é livro de João. Tempo para pensar. E o versículo é João capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pergunta de número 3 e a dica é Apocalipse. Tempo para pensar. E o versículo é Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Pergunta de número 14. E a dica é livro de 1 Tessalonicenses. Tempo para pensar. E o versículo é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Pergunta de número 15, e a dica é livro de Mateus. Tempo para pensar. E o versículo é Mateus capítulo 24, versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Pergunta de número 16 e a dica está no livro de Mateus. Tempo para pensar. E o versículo é Mateus, capítulo 10, versículo 16. Portanto, sede sempre como as pombas e prudentes como as serpentes. Pergunta de número 17. E a dica está no livro de Mateus. Tempo para pensar.
E o versículo é Mateus capítulo 7, versículo 25. E desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Pergunta de número 18. E a dica está no livro de João. Tempo para pensar. E o versículo é João capítulo 3, versículo 5. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Pergunta de número 19. A dica está no livro de João. Tempo para pensar. E o versículo é João capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. E agora a última pergunta de número 20, e a dica está no livro de Eclesiastes. Tempo para pensar. E o versículo é Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. De tudo o que se tem ouvido, o fim teme a Deus e guarda os seus mandamentos. E o quiz de hoje vai ficando por aqui, mas deixa aí nos comentários quantas perguntas vocês acertaram. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até o final. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a sua vida.